amores, tudo bem com vocês? Bom, tem algumas pessoas que já me acompanham, né, que já me assistem. E para quem não me conhece, eu sou a maquiadora Flávia Oliveira. E eu acredito que vocês vão amar esse tutorial, porque ele está muito lindo. Foi feito com muito carinho para vocês. Como vocês sabem, eu sou apaixonada pela técnica do esfumado, então eu trouxe mais um hoje, tá? É um esfumado relativamente simples de fazer, com um toque de brilho. E essa pele iluminada e essa boca com esse fundo pêssego que eu acho que é a cara do verão. Então vamos lá acompanhar esse tutorial. É importante sempre esfumar o produto para a sobrancelha ficar mais suave. E para finalizar, eu sempre uso um gel específico para sobrancelhas. Esse é o gel da Mary Kay, ele é incolor, mas poderia ser com cor também, lembrando que a cor acompanha a sobrancelha em si. Para neutralizar a pálpebra e para fixar as sombras que eu vou utilizar, eu vou usar um corretivo, esse é o corretivo da Kryolan, na cor D3. E um pincel bem preciso. Eu pego poucos produtos para não deixar acúmulo mesmo, tá? Eu vou colocando pouco produto na ponta do pincel e vou fazendo a delimitação da sobrancelha. Aí eu seguro pelo ponto alto. E para preenchimento da pálpebra, eu estou usando um Glow Fiber pequeno, porque eu não queria que ficasse tão carregado de produto mesmo. A ideia é que fique mais natural, tá? Não queria acúmulo aí, por isso que eu usei o Glow Fiber, tá? Que o pincel eu acho que fica mais leveza na aplicação. Importante tirar a divisão do início, né? Deixar bem esfumado e também deixar o final ali próximo à sobrancelha bem esfumado, tá? Quanto menos divisão e menos marcação, é melhor. Logo após eu estou utilizando o pó translúcido da Laura Mercier. Estou selando a pálpebra com pincel vassourinha, porque isso vai dar leveza para a selagem. Para fazer os degradês nessa maquiagem, eu separei 3 tons de marrom. Esses tons eles seguem a mesma nuance, tá? São tons quentes de marrom, que vão do marrom mais claro até o marrom mais escuro, logo em seguida o preto, tá? Porque assim eu não sinto degradê. Eu vou diminuindo o tamanho do pincel conforme eu escureço a intensidade da sombra. Vou pedir para vocês se atentarem bem na forma como eu faço a aplicação da sombra. Eu vou criando uma intensidade aos poucos, como se eu trabalhasse com uma escala tonal, do claro ao escuro, da intensidade daquela sombra, claro, mas a aplicação acontece aos poucos, como se fosse fazendo camadas. A aplicação aqui sem mancha alguma, tá bom? Eu faço a aplicação da sombra, eu sempre retorno com o pincel anterior, com o mesmo movimento, porque isso me ajuda a tirar qualquer marcação e deixar a sombra mais uniforme também. Meninas, todos os produtos utilizados eu vou deixar no box de informações. E eu queria falar que todos os pincéis utilizados nesse vídeo são da linha Michele Bouquet, tá? A Michele arrasou nos novos pincéis e logo estará disponível para ver. Além dos pincéis, também a maioria dos produtos que eu estou utilizando, que eu utilizo na verdade, ela tem para venda, tá? Das melhores marcas hoje que tem no mercado, ela tem para venda todos à pronta entrega. Então, vocês viram que eu apliquei o primeiro marrom com pincel maior, o segundo marrom com pincel médio, estou aplicando o terceiro marrom
com um pincel um pouco menor e agora o preto com menor ainda. Então usei 4 pincéis de esfumar no formato cônico abaulado. É aquele formato que a ponta é levemente arredondada, você não vê o verdinho da ponta, tá? Para mim é o melhor pincel que tem para esfumar. Uma dica para o esfumado ser mais rápido e mais fácil é delimitação de espaços, tá? No esfumado, por exemplo, onde a concentração de fluidos fica no canto externo e no claro fica mais para o canto interno, trabalhe com delimitações. A primeira sombra você posiciona ela, já a segunda sombra ela vem antes e abaixo da primeira, a terceira antes e abaixo da segunda, e o preto sempre no canto rente aos cílios e somente até o ponto. Abaixo da sobrancelha eu utilizei uma sombra neutra por toda a extensão da sobrancelha e apliquei com pincel certos naturais, esse é um pincel aplicador, língua de gato M. Se ao fazer essa aplicação criar uma linha entre os degradês e essa iluminadora, volta com o primeiro pincel do primeiro marrom e faz o esfumado novamente, só uma leve batidinha. Para realçar ainda mais o ponto alto, estou usando uma iluminadora agora com cintilância e essa é somente no ponto mais alto da sobrancelha. No canto interno dos olhos eu estou usando a mesma sombra que eu usei abaixo da sobrancelha, aquela primeira sombra neutra. Estou aplicando ela com um pincel de cerdas naturais e sem arrastar muito o pincel, apenas dando batidinhas mesmo. Na pálpebra móvel, eu vou usar os mesmos degradês do contra. A primeira sombra foi a sombra neutra, a segunda sombra foi a primeira nuance, a terceira a segunda, e depois o marrom e o preto. Então, eu retornei com todas essas sombras fazendo o degradê de novo. E no canto interno, eu coloquei um pouquinho da iluminadora com o pincel lápis. Esse olho é um esfumado bem suave e mesmo, né? Só que depois, no final do vídeo, eu coloco um pouquinho de reflexo da máquina. Mas poderia deixar sem brilho nenhum, para quem gosta de sombras mais opacas, é só utilizar esse degradê. É um degradê relativamente fácil de fazer, é só ter paciência e, claro, esfumar bastante, para deixar também uma marcação mesmo. Se necessário, sempre retorne com alguns pincéis já utilizados, para que realmente esse esfumado fique sem marcação alguma. Borrifei o Fix Plus da MAC e estou usando o leque para ter uma secagem mais rápida. Eu começo a preparação de pele usando uma misturinha com hidratante hidrolíquido e um primer Glow Lumineer da Dior. Aí eu misturo os dois e aplico com o Glow Primer. Logo após, eu borrifo esse primer também da Dior em minha spray. Isso deixa a pele com uma acabamento e muita umidade. Como vocês já sabem, a base que eu sempre uso é a base da Atelier Paris. Quando eu quero uma textura mais fina, aí eu coloco um pouquinho de silicone misturado. Aí eu coloco uma gotinha de Insidium e ela tem elasticidade, porém a textura dela afina. Principalmente quando eu vou maquiar a pele madura, eu dou uma afinada na base da Atelier com silicone. O pincel, na hora da aplicação, modifica muito a textura da base na pele. Quando eu quero uma pele bem leve, além da diluição, eu uso o Doe Fiber para aplicar e vou esfumando com um movimento circular. A pele fica bem suave. Quando eu quero uma pele com cobertura, porém não tão pesada, eu acabo usando língua de gato. Lembrando que ele fica umas marquinhas na pele, e aí o auxílio da esponjinha tem que ter, tá, gente? E quando eu quero uma cobertura mais pesada, quando a pele pede isso, aí eu uso o Kabuki, tá? O Kabuki é a cobertura mais pesada que você deixa na pele. Essa esponja que eu tô usando, ela tá levemente úmida, né, com água termal, e ela é a esponja da Michelle Burton. Eu estou amando essas esponjinhas, tá? O custo-benefício é muito legal. Tem a pequenininha também, que é aquela esponja mini que eu uso bastante para aplicar corretivo. Ela aplica
forma uniforme e é bem rápido na aplicação. Na correção das olheiras, eu estou usando o corretivo da Quillan, esse é o D3, e eu diluí bastante ele com a própria base utilizada na pele. Aí a textura fica levemente homogênea, fica mais fina, mas não perde muito da cobertura. E para assentar todo esse produto e deixar bem suave essa região, eu sempre dou acabamento com a esponja. A esponja faz uma liquidação, colocando a base e o corretivo dentro do poro. Para a selagem da pele, eu estou usando o pó da Laura Mercier, e a única parte a ser selada nesse momento é a parte de baixo dos olhos, que é a parte que mais marca a linha de expressão. Se certifique que não ficou nem líquido de pó, tá? Pressione bastante o pincel, vai esfumando. Abaixo dos olhos eu vou usar os mesmos degradês da pálpebra móvel e fixa, começando sempre pela sombra mais escura, até chegar à primeira nuance. Vai aplicando, dando batidinhos em uma leve arrastada, porque a pele já está preparada e eu não quero que caia nada que possa manchar essa pele. Então vai aplicando com leveza, pressionando um pouquinho e vai pegando o produto aos poucos. Não enche o pincel de produto porque isso mancha esfumado. Depois dessa aplicação, só toma cuidado com o movimento de vai e vem, porque isso cria uma linha abaixo dos olhos. Essa linha é difícil tirar, tá? É difícil tirar essa divisão aplicando a aproximação. Aí eu já tô com a segunda nuance, o fundo dela é bem quente, e eu vou deixando mais suave na borda da aplicação. Tem clientes que tem muita linha de expressão, ou até mesmo o olho da cliente, ele é um olho fundo. Nesses casos, não precisa fazer um degradê com tantas cores e deixar essa região chamando tanta atenção. Deixa ela mais discreta e chama atenção para outros pontos, tá? Esse pincel é um pincel bem pequenininho, ele é um pincel reto, tá? E eu aplico um pouquinho de preto, pressionando só a linha dos cílios. Eu não quero que fique muito forte esse esfumado. Caso eu quisesse que o preto predominasse, eu teria aplicado ele e imprimido. Daí ele fica bem escuro e potencializado. Na linha d'água, eu estou usando o delineador bege da Inglot, ele é bem resistente à água. E antes de passar qualquer produto bege ou branco na linha d'água, eu sempre limpo com um cotonete, retirando qualquer resíduo de sombra. Dessa forma, o produto vai ficar com uma aparência mais limpa. Costumo passar o rímel na cliente com ela de olhos fechados. Quando tem algum pigmento ou limpa, eu sempre tenho como apoio aquele pincel vassourinha mini, para que não borre a maquiagem, os cílios fiquem bem separadinhos também. Apesar do rímel, a concentração dele fica mais na raiz para a união dos dois. Então, eu não fico enchendo de rímel quando eu coloco os cílios postiços. Agora a pele já está bem mais sequinha. Gente, esse pincel da Michelle é muito macio. São maravilhosos mesmo, tá? Quem é Joanina pode ir na sala dela conferir. Bom, quem é de fora vai ter que confiar, não tem jeito. Esse contorno está sendo bem leve e eu estou utilizando a paleta seca da Anastasia, deixando bem suave e esfumando bastante as bordas, tá? Vou fazer um pouquinho de contorno abaixo do queixo, mas é pouca coisa. Testa, pentear o cabelo, só pegar uma leve esfumada e no nariz com pincel fofo. O blush, eu usei um blush pêssego, só para dar uma coradinha, e eu usei 2 iluminadores. O primeiro iluminador foi o da Laura Mercier, que foi aquela sombra que ficava abaixo da sobrancelha, no canto interno dos olhos. E depois, com um pincel um pouquinho menor, eu apliquei o iluminador da Anastasia também, para dar um real. Gente, eu sempre repito nos meus vídeos,
mas leiam bastante, estudem muito, tá? Leiam sobre conteúdos espaciais, leiam sobre medidas, estudem, gente, porque tem muito erro na internet. Se o foco da maquiagem é o embelezamento, então você tem que usar isso a favor da sua cliente. Acabou de passar ali o Duo Fiber para fazer a selagem da pele. Como a pele ela já está quase seca, vai ter pouquíssimo produto para fazer a selagem, então é bem tranquilo na hora de fazer isso, tá? Só vai esfumando com um pouquinho de produto até já ficar com um aspecto bem aveludado. Esse batom que eu estou usando na modelo é o segundo batom da paleta de 12 cores da Kryolan. Eu tô amando usar os batons dessa paleta. Eles hidratam bastante o lábio e a durabilidade é bem alta, sabe? Eu consigo comparar eles aos batons da MAC que eu tenho. Nos vídeos eu já mostrei como eu faço a aplicação de batom. Primeiro eu passo a parte de baixo, retinha, passo o arco do cupido e a boca da cliente fica parecendo uma boca de Emília. E depois eu vou fazendo a ligação do canto externo até onde eu deixei o produto ali. Eu acho que essa forma fica bem mais fácil para ter o controle do formato da boca da cliente. Eu me concentro ao máximo na hora de fazer o lábio, porque eu não gosto quando eu tenho que corrigir com corretivo. Então quase eu não uso corretivo para correção da borda da boca. Então eu me concentro mesmo e me empenho em fazer a técnica perfeita. A boca ela precisa ficar com aquele aspecto de Photoshop, tá? E sem mancha de corretivo. Porque como é um produto molhado em esmalte seco, se você olhar bem e pôr uma câmera Full HD, você consegue visualizar que ele foi posto algo. Então eu prefiro fazer bem feito essa etapa e não ter que fazer uma outra. Meninas, eu ministro cursos na cidade de Londrina, tem vários módulos legais para quem é já maquiador e também para quem está querendo iniciar nessa profissão, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem receber alguma informação referente ao curso, eu vou pedir para vocês enviarem um e-mail. E no finalzinho aqui agora vai estar o e-mail, no Facebook e no Instagram, tá? Me sigam nas redes sociais também, porque aí vocês vão ficar por dentro dos conteúdos postados e do próximo vídeo. Bom, espero que tenham gostado, foi feito com muito carinho para vocês. E deixem comentários aqui embaixo, eu sempre estou vendo, tá? Um grande beijo e fiquem com Deus.